Boa tarde! Chegamos! Hoje eu e Carelli temos muito trabalho, certo? Muito trabalho. Tem jogo do Brasil, tem estreia da Fazenda, estamos preocupados com o Brasil. Minha câmera caiu. Gente, o Carelli, o Carelli já começou mal! Carelli! Você vê só, eu falei pra Clara, minha câmera hoje não está bem posicionada e é que ela caiu mesmo. Olha só que maravilha. Perdi o suporte aqui, pronto. Carelli sendo Carelli, né, gente? É trecheira, trash demais. Carelli é muito trash. É isso, gente. Vamos, Carelli, solta a vinheta certa. Depois disso, eu vou rodar a vinheta e vou ficar quieto, porque, pior que eu falei antes de começar o programa, hoje eu perdi meu suporte, eu estou sem a minha câmera, a câmera não tão bem posicionada, mas vou rodar a vinheta e a gente volta para falar muito sobre seleção masculina, hein? Brasil que ganhou, mas sofreu para ganhar da China. Então, daqui a pouco estamos de volta. Pronto, agora em definitivo. E eu acho que situação já estabilizada. Estamos aqui sem nenhuma queda, sem mais nada. Clara, vamos falar sobre esse jogo contra. Olha só, e antes de falar sobre o jogo, Clara, eu estava adivinhando que Bernardinho começaria com Arthur Bento e Lucas Bergman. Ainda falei. Eu começaria, não sei se Bernardinho fará, né? Porque eu tinha visto bons jogos do Arthur Bento nos amistosos, né? Então vamos começar por esse tema. Eu ia começar por outro, mas como a gente falou sobre o Arthur Bento, né, o Bernardinho começou com o Arthur Bento e Lucarelli na dupla ali de ponteiros, os dois foram os titulares. E para a gente começar o nosso programa, eu quero te ouvir, claro, o que você achou do Arthur Bento, como ele se saiu nessa primeira... Eu acho que foi a primeira vez dele como titular, né? Porque na Liga das Nações ele não tinha sido titular nenhuma vez. Aprovado? Flopei, né, gente? Flopei, errei, falei que quem seria titular eu achava que era o Lucas Bergman junto com o Lucarelli. Errei, foi o Arthur Bento. Aprovadíssimo, na minha opinião. Eu acho o seguinte: essa posição dos ponteiros ali entre Arthur Bento, Honorato e Lucas Bergman tão disputada que o Arthur Bento já entra sabendo que ele não pode dar espaço, ele não pode dar mole, senão alguém vai e tira a posição dele. Então, é uma posição tão disputada, coloco o Adriano também, que o Arthur Bento falou, cara, tem que ir para cima, tem que segurar a posição e bancar a posição. E ele bancou muito a posição, ele jogou bem do início ao fim eu não sei se isso é um pouco... É ótimo, ao mesmo tempo desesperador, porque a gente espera o quê? Que o Lucarelli jogue bem do início ao fim, que o Cachopa jogue bem do início ao fim, mas foi o Arthur Bento. Do início ao fim, não, porque a gente é azarado, eu não sei aí, talvez Carelli, como jornalista, tem informações melhores, o Arthur Bento saiu desse jogo, infelizmente, sentindo a coxa. Espero só, Arthur, que tenha sido que nem eu, assim, uma coisinha muscular leve, sabe? De carregar muito peso nas costas, uma coisa muscular leve. Mas Arthur Bento jogou muita bola e, na minha opinião, continua como titular, sabe? Segurou a posição. Para mim, ele segurou a posição de titular, porque eu falei aqui, uma coisa é você começar o jogo como titular e bancar isso, continuar jogando bem, jogar bem do início ao fim. Outra coisa é sair do banco e jogar bem. Então, Arthur Bento foi o melhor jogador da seleção brasileira. Estou preocupada aí com essa questão da coxa, mas é o único que eu vou salvar hoje, é o Arthur Bento, porque... Calma, então, calma. Esse porquê fica para depois. Primeiro que a gente não combinou, mas eu coloquei o título
da nossa live é sobre isso, né? Eu coloquei a pergunta. Se o Arthur Bento foi a única boa notícia do jogo contra a China, né? O Arthur Bento não terminou o jogo, né? Porque ele acabou sentindo dores musculares. Espero que não seja leve igual a sua, porque a galera não viu no ar, mas nos momentos de auge que a Clara estava mal, a gente, antes de entrar no ar, ela estava quase se arrastando para se locomover. Está se segurando na cadeira. Então, espero que não seja leve igual a sua, que seja leve de verdade, para que o Arthur Bento possa estar no time já essa noite, né? Que é esses horários malucos na Ásia, né, na Filipinas. O Brasil joga hoje, 11 horas da noite. Felipe Vianello está por aqui, Juarez Pessoa. O que eu acho legal, Clara, é que eu acho que essa galera chegou só depois da vinheta. Ninguém viu o desastre da minha câmera caindo. O Arthur Vicente também falando que o Arthur Bento entregou coragem. Juarez Pessoa. Isso aqui a gente vai falar. Se der tempo, a gente fala hoje, hein, Clara? Eu tinha esquecido dessa pauta, mas eu acho interessante. Bento reserva no Minas, MVP do Mundial, que a gente faz uma relação também com a Marcele, tá? Eu acho que dá pra gente fazer uma relação com isso. Lauri por aqui também, ó, Lauri tá por aqui também. Né? Vamos continuar falando sobre essa questão dos ponteiros, Clara, porque isso aqui me preocupa, que o Felipe Janelo colocou. Lucarelli mais cansado que CLT em sexta-feira. Primeiro, pelo seguinte, né, eu vou opinar sobre o Arthur Bento. As boas aparições dele nos amistosos tinha me deixado com essa segurança de que ele estava, de certa forma, seguro para passar, que é um cara com a estatura dele, com a pancadaria que é no voleibol hoje em dia. Precisa ter, o cara dobrar joelho para passar naquela altura dele. Então eu senti que ele estava seguro, e no ataque ele é um cara que tem bom alcance, que tem boa pegada, e tinha ido bem. E aí, essa mensagem do Felipe Vianello abre a possibilidade, você falou, começa com o Arthur Bento. Né? Eu, atualmente, se o Honorato, o Lucas Bergman, ou o próprio Adriano, que eu acho que é o que tem menos chances, né? Porque até ele estava com a camisa de líbero ontem, se alguém quiser sonhar com vaga titular, para mim, no momento, é no lugar do Lucarelli. Eu acho que o Lucarelli está muito abaixo do que ele pode. Né? Pelo menos mostrou isso nessa estreia do Mundial. O que você achou do Lucarelli? Então, porque o que eu achei do Lucarelli foi o que eu achei do time todo. Então, eu acho que eu não gostei do Lucarelli, mas aí, né, não gostei do Cachopa, não gostei do Mike, não gostei do Judson, não gostei do Flávio. Então, assim, não gostei de ninguém, certo? Então, vamos esperar hoje. Mas eu não gostei do Lucarelli. Eu acho que o Lucarelli hoje é titular mais por nome, por expectativa, do que por bola. Nossa! Ai! E, gente, saiu a polêmica, tá? Saiu. Vou acrescentar mais uma. Nome, expectativa e experiência. Acho que ele só está titular por isso, pelo momento, né? Mas saiu a polêmica, complemente. Eu dei uma pausa para que você acalmasse na polêmica e eu não te colocasse no banquinho do castigo. Agora se raciocinou, agora pode continuar a polêmica com cautela. Com cautela. Então, porque, na minha opinião, vamos lá, cara, vou tentar me comportar. O Lucarelli, mas ele chegou mais tarde na Liga das Nações, na minha opinião, eu vi o Lucas Bergman jogar mais bola que o Lucarelli, eu vi o próprio Honorato jogar mais bola que o Lucarelli. O Adriano não, o Adriano em alguns momentos jogou mais bola que o Lucarelli. Eu ainda não vi, neste ano, o Lucarelli jogando muita bola pela seleção brasileira. Então, eu concordo com o Carelli que hoje, depois desse jogo, se a gente for colocar quem vai para o banco, é claro que a gente não sabe como é que o Arthur Bento está com essa questão da coxa, mas não acharia nenhum absurdo o Lucarelli banco e tentar talvez Arthur Bento com Honorato, Arthur Bento com Lucas Bergman, porque para mim o Lucarelli está ali mais mesmo por experiência, peso, camisa, do que por bola. Para mim, o Lucarelli ainda não fez nenhuma partida que você fale, putz, jogou muita bola. Para mim, o Lucarelli esse ano ainda não chegou. Mas para esse jogo, eu posso pensar também, ninguém chegou.
Posso pensar não só o Lucarelli, mas nesse jogo ninguém jogou nada. Essa é a realidade. A gente não jogou, a gente errou, na verdade. A nossa sorte era que era contra a China. Mas foi um péssimo jogo da seleção masculina. Péssimo jogo. Eu tenho cá umas coisas, umas teorias, mas foi um péssimo jogo de todo mundo. Mas o Lucarelli fez mais um péssimo jogo. Pelo menos o resto já entregou alguma coisa, né? Já entregaram alguma coisa. Flávio já jogou muito, Judson já jogou muito, Cachopa já jogou muito, Mike já jogou muito. O Lucarelli ainda não aconteceu. Vamos nessa. Nossa, o time tava terrível. Tô adorando a Clara nesse. Peraí, tá. Clara, tira aí o. Agora não sou eu, hein? Eu já fiz tanta besteira hoje que agora tava vazando meu áudio porque a Clara esqueceu alguma coisa ligada lá. A Vivian falou que nosso time tava terrível. O Arthur Vicente falou que eles viram, sim, a minha. Vou explicar de novo. Eu tenho um suporte que deixa o meu computador mais alto. Não encontrei ele. Então a câmera ficou numa posição que ela ia cair, ou a minha luz ela ia cair, e aí caiu. É que tá em Tapecerica da Serra, né, cara? Que a gente vai trabalhar daqui a pouco ali tá em Tapecerica da Serra. A Clara não passa pano para ninguém, tá aí a Laurim também, mas não tem que passar, não. E até queria falar uma coisa, Clara, porque assim, eu acho que a exigência vai ser ainda maior com o time masculino com a tabela que eles pegaram. Não tem como, cara. Não dá pra gente relativizar. E olha que eu vou te falar uma coisa, eu não vou citar nomes, mas quem assistiu o jogo vai saber. O que a transmissão tentou passar de pano é uma estreia, tudo vai melhorar. Que olha, pelo amor de Deus, né? Outra. Diga, Clara, desculpa, você ia falar. Não, então, a nossa sorte, gente, é que era a China. Acho que foram mais de 30 erros no jogo. Todo 34. Mundo realmente jogou mal. O Cachopa, pouquíssimo inspirado. Acho que sorte que ele falou: ai, gente, que bom que o Arthur Bento tá aí, tá virando bola e levantou para o Arthur Bento. Mas o Cachopa, para mim, também mal no jogo. E geralmente eu passo o pano para levantador, mas o Cachopa mal. O Mike, todo mundo travado. O Mike também achei que jogou mal, que defende melhor e passa melhor e não conseguiu. E mais uma vez o Bernardo usando o banco e o banco entrando bem. Então, eu gostei da entrada do Darlan, do Brasília, do Honorato também entrou bem ali quando o Bento se machucou, o Lucas Bergman entrou. O banco, ainda bem, entrando muito bem. É porque é aquilo, tá ali todo mundo na disputa por titularidade. Então, o banco entrou muito bem, o banco funcionou muito bem. Mas os titulares, tirando o Arthur Bento, na minha opinião, muito abaixo. Achei o Cachopa muito abaixo, o Mike muito abaixo e o Lucarelli, mais uma vez, também muito abaixo. Não gostei. Muitos erros. O Alan também abaixo, errando, numa pegada meio mole. Eu não sei se meio mole, porque aí é o que eu digo. O Bernardo deu uma entrevista muito interessante, muito honesta e muito sincera e muito boa. E aí, teorias na minha cabeça. Tenho para mim que isso foi conversado com a seleção masculina e foi conversado também nos bastidores. E eu já tinha falado isso na Liga das Nações, que o Brasil voltou a ser respeitado. Eu acho que a gente começa a Liga das Nações sem peso na camisa. E o Bernardo falou, todo mundo estava olhando para o Brasil com uma coisa meio tipo, o Brasil não está jogando nada. E realmente era assim, até o início da Liga das Nações. E a gente jogou muita bola na Liga das Nações, enfim, perdemos lá para o final, mas eu falei, o vôlei masculino brasileiro se colocou novamente no alto patamar do tipo, a gente está aqui, e a gente pode brigar de igual para igual contra a Polônia, contra a Itália e contra a França. O vôlei masculino brasileiro ainda está aqui. E o Bernardo falou sobre isso numa entrevista, que o masculino estava ali meio que sem respeito e que depois da Liga das Nações isso mudou. O Bernardo sente que isso mudou. O Bernardo falou, né, que isso mudou, que o Brasil voltou a